Graça e paz, queridos. Vocês estão bem mesmo? Quem está cansado? Eu sempre vou perguntar quem está cansado, porque quando eu vejo a pessoa cansada e vem para a igreja, essa daí tá firme mesmo. Quero trocar uma ideia com vocês hoje. Eu não sei se todos sabem, mas hoje está sendo comemorado 507 anos da Reforma Protestante. Quem é protestante, levante a mão. Quem não sabe o que é ser protestante, levante a mão. Quem não é protestante, levante a mão. Quem não levantou a mão é o que então? Porque não é, nem não sabe o que é. Fiquei confuso agora. Quero trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto, mas não se preocupe que não será uma aula de história, até porque eu não me ousaria a fazer isso. Aí eu preferia que fosse a pastora Grace pregando. Mas eu quero compartilhar, porque hoje, durante o dia inteiro, eu recebi conteúdos, assisti conteúdos, li conteúdos sobre esse assunto, e Deus foi falando ao meu coração em relação a este assunto de uma forma muito prática. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Antes eu queria só contextualizar, para quem levantou a mão e disse que não é ou não sabe, o que é que a gente, de uma forma muito rápida, o que é a Reforma Protestante? Havia um domínio da Igreja Católica, e vamos dizer assim, o que estava sendo pregado estava um pouco distorcido em relação ao Evangelho genuíno. Estava se vendendo indulgência, terreno no céu, essas coisas. E aí se levantou um pessoal e disse, espera aí, está errado, não é isso que a Escritura disse. O que a Escritura diz é diferente disso aí. A gente ouve comumente falar de Lutero, não foi ele sozinho, mas normalmente a gente ouve falar de Lutero. E esses reformadores buscaram então duas coisas: restaurar a centralidade na Bíblia e a pureza da fé cristã. Basicamente é isso. Então assim, estava perdendo um rumo, vamos chamar aqui, eu não quero participar disso, eu quero aqui ter um outro rumo. E esse rumo foi direcionado por essas 5 coisas que estão na tela aí, né, que a gente chama de sola escritura, que é somente a Bíblia é a referência de fé. Então, não tem nada que possa ser adicionado à Bíblia, somado com a Bíblia. O que está na Bíblia é o que a gente deve seguir como manual. O outro é sola gratia, que é só a graça de Deus. Então, a gente não precisa de uma outra coisa. O sola fide, que é somente a fé. Então, a gente não é salvo pelas obras. Então, não parece normal para a gente isso que eu estou falando? Não é tranquilo essa informação? Mas para a época não era. Então, quando aconteceu, não era. Então, solos Christus, que é somente Cristo é que pode nos conduzir, é só Ele. Basicamente é isso. E sólio Deo Glória, que é a glória somente de Deus. Se a gente olhar esses 5 itens, a gente deve se perguntar imediatamente, por que alguém precisou fazer reforma para isso ficar claro? É a primeira sensação que eu tenho quando eu vejo essas coisas, porque para mim e para você, que somos cristãos, isso é muito claro, sim ou não? E aí eu quero navegar nesses 5 itens, com 5 versículos básicos, que vão explicar isso. Porque quando alguém perguntar a você assim, por que você é protestante? Talvez você diga assim, não, eu sou protestante não, Deus é mais, eu sou evangélico. Talvez você... Porque a palavra protestante não soa como algo ruim, né? Como alguém que está fazendo um protesto, uma confusão, Mas foi mais ou menos isso que aconteceu na época mesmo, de um protesto de... Você imagina que o domínio era da igreja e alguém devia dizer, peraí, não, isso aí não. Você imagina o que é se levantar contra essa estrutura num momento que... Então assim, hoje eu senti falta porque eu acho que eu pesquisei em muitas redes sociais de algumas igrejas e alguns lugares e não vi ninguém falar do assunto. Então, quando você vai olhar, você vai ver que alguém que não defende tanto isso que está nos textos. Então, primeira coisa, né, quando a gente fala do primeiro, que é sola gratia, que é... Não, vamos começar pelo sola escritura, somente a escritura. Então, o que é que tinha antes? A igreja pregava, e aí quando eu falar aqui da igreja, eu estou me referindo à igreja católica, não de uma forma pejorativa, mas porque é história. Eu não tenho como dizer, Araquém estava lá em 1600, não tem como, né? É a história. E aí eu já quero dizer isso para ninguém ficar chateado. Então, o que era pregado? Era que, na mesma medida que a Bíblia, importava também a tradição.
Então, o que a igreja definia como tradição, balizava quase que na mesma medida a Bíblia. O que é que a reforma veio fazer? Ela veio dizer que não, que a única regra de fé e prática era a Escritura. E eu vou dizer para você que, para mim, eu não sei porque é que alguém inventou algo diferente disso. Porque, para mim, como cristão, é muito prático saber e dizer que a regra de fé é a Bíblia. Aí alguém vai dizer, mas pastor, tem coisas que não tinha na Bíblia, tem palavras que não tinha na Bíblia. Se a gente for ver algumas expressões, outro dia eu vi uma discussão sobre isso, alguém falando assim, não tem como a Bíblia falar, por exemplo, do homossexualismo, porque o homossexualismo é uma palavra recente. Não existia naquela época, não tinha como escrever isso na Bíblia. A Bíblia não fala, não tem a palavra homossexualismo no original, mas ela fala sobre como isso reflete na vida da pessoa enquanto pecado. Então não precisa estar escrito exatamente como está lá, e não é isso não é essa a proposta é que a Escritura é a única referência, porque dela dá para se falar sobre tudo, ainda que não esteja literalmente escrito lá. Então, se a gente pegar o texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, o pessoal da mídia vai colocar aí na tela, 2 Timóteo capítulo 3, os 2 versículos, 16 e 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Volte, por favor, no versículo anterior e deixe ele na tela. Esse versículo é muito claro, quando ele nos diz que a Escritura é inspirada e ela é útil para o ensino e para a repreensão. Então, como manual de vida para o cristão, a referência precisa ser a Bíblia. E por que isso é tão importante a gente falar disso hoje? Porque hoje, 31 de outubro de 2024, algumas igrejas ditas protestantes precisam se reformar. Porque nós vemos por aí e ouvimos muita gente dizendo, muitas igrejas tentando adicionar a necessidade única que temos da Bíblia, a conceitos, a explicações, a coisas que estão associadas às vezes a pessoas, a métodos que não são a Bíblia. Então, aquele momento histórico que registrou, naquele momento ali, contra uma doutrina pregada pela Igreja Católica, que fez surgir a Igreja Protestante, hoje nos faz refletir dentro do meio protestante sobre isso. Porque há igrejas que sequer têm um estudo bíblico. A igreja que a EBD, a gente pode considerar privilegiado aqui na nossa igreja, porque nós temos esse assunto tratado muito a sério. E hoje existem igrejas ditas protestantes, evangélicas, não sei como é que a gente vai dizer, que nenhum estudo bíblico não tem. Então, quando a gente olha para este cenário nosso atual, a gente percebe uma necessidade de nós, enquanto cristãos no dia de hoje, estarmos atentos ao que aconteceu na reforma para os nossos dias. Não é só para a gente ter o conhecimento histórico, é para os nossos dias. Eu vou passear em todas e depois eu volto. Quando a gente vai para somente a graça, o que é que a época estava sendo pregado? Era que as obras salvavam. Então a pessoa, para ser salvo, ele tinha que fazer um monte de coisa, ele tinha que seguir um monte de rito, um monte de coisa que a igreja dizia. E aí vem a reforma e diz, não, a salvação é um dom gratuito de Deus, é só a graça de Deus, e é inclusive favor imerecido, a gente nem merecia ter. A gente tem porque a gente acredita que Jesus veio para nos salvar. Então, e o pessoal, e na época, como eu disse lá no início, havia um hábito de se vender esta salvação. Então, se você queria ser salvo, você comprava isso de várias formas. Inclusive, eu não sei nem como é que eles vendiam, porque eu imagino que no céu todos os terrenos são vista para o mar, né? Não tem como vender um terreno vista para o mar no céu. Como é que vai ser isso? Porque todos dão vista para o mar no céu, eu imagino. De qualquer lugar do céu que você olhar, você vai ver o mar. O pessoal da corretagem da época não se dava muito bem, não. Mas a igreja vendia isso, vendia esse acesso à salvação, que hoje, para mim e para você, é de graça. Mas para mim e para você parece óbvio ser de graça. Mas para a época, aquele povo estava vivendo nesse mecanismo de controle que a reforma libertou. Mas a gente não pode esquecer que no dia de hoje, tem gente, dita protestante, tentando oferecer esta salvação com uma série de acessórios. Qualquer semelhança com os dias atuais
não é mera coincidência, não. Por isso que eu comecei dizendo que a igreja protestante de hoje, em boa parte dela, precisa se auto-reformar. Porque para nós é muito simples que é Jesus que faz. Vocês que estão aqui sabem que não sou eu, que não é o pastor Vanderlei, que não é nenhum outro pastor que está aqui, que você não precisa fazer nada a não ser crer que Jesus morreu por você e que Deus, por graça, quer te salvar. Alguém tem alguma dúvida disso? Não precisa. Mas para aquele contexto da época, isso era importante dizer. Então, essa segunda coisa que para nós é claro, está claro em Efésios. Abra aí Efésios 2, do versículo 8 e 9. Efésios 2, diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto. Eu fico pensando, por que é que o povo ainda criou confusão com isso? Mas lê o 9. Não de obras, mas para que ninguém se glorie. Quando a gente lê a Bíblia, fica tudo mais fácil, sim ou não? Aí a gente vai para o terceiro, não se preocupe que depois eu comento geral, que é sola Christus, porque antes os sacerdotes, não estou na ordem que está lá não, eu vou na ordem que está aqui, não se preocupe não que a gente vai falar de todos. Então, havia sacerdotes e havia rituais que estavam sendo colocados como necessários para conectar entre o homem e Deus. Aí vem a reforma e diz, não, Cristo é o único mediador. Entre eu e Deus só há um mediador. Por que isso era importante? Porque até hoje há crença em algumas igrejas, principalmente na doutrina católica, que há outros mediadores ou mediadoras. E não há nenhum problema em dizer isso, sendo extremamente elegante como a gente está fazendo aqui, porque é uma questão que a Bíblia defende. Então, se a gente for para, olha esses textos, 1 Timóteo 2,5 e João 14,6. Primeiro Timóteo. Porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E o outro, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por... Pronto. Eu fico mais uma vez pensando por que alguém, com essas informações, gerou a situação que precisou fazer a reforma. E eu e você hoje, se a gente vacilar, a gente faz igualzinho. A gente adiciona elementos, coisas, pessoas. A gente faz um monte de penduricalho quando o evangelho é simples. E a gente não faz, e às vezes a gente faz, sabe por quê? Por conta de uma coisa que a própria palavra diz, que é que faz a gente perecer. E o que é que faz a gente perecer? A falta de conhecimento. Depois vem só a fé, porque à época era tentado adicionar à salvação a ajuda das obras. Então você não bastava só você comprar, não. Você tinha que comprar, e às vezes você tinha que comprar e fazer algumas coisas. A obra tinha que estar ali conectada. E aí vem esse movimento e diz que o crente é justificado pela fé em Cristo, que as obras são frutos de quem é salvo. A obra não salva, a obra é fruto de quem é salvo. E tudo isso que eu estou falando, vá observando se isso está acontecendo com você, se sua vida é assim. Porque talvez no final desse nosso momento aqui, você descubra que você achava que era protestante e nem é. Então comece a pensar. Olha o texto de Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Rapaz, é tão simples. Está simples para você? Porque para mim é simples. E aí tem o solo deo glória, que é a glória só de Deus, numa tradução mais geral. Porque antes, líderes e elementos eram exaltados. Esse daqui talvez seja o que tenha mais semelhança com os nossos dias atuais. Você já viu ou já ouviu falar de algum lugar, de alguma igreja, que o líder daquele lugar parece uma celebridade? É o que mais tem, né? Alguém falou aí. Salmo 18, 31 e 32 é o primeiro texto que fala disso. Salmo 18, 31 e 32. Está aparecendo para você aí. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem o... Volta aí. 31, cadê?
Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que se revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Agora vai para Isaías 45, 5 e 6, que diz assim, ó, eu sou o Senhor e não há... Pronto, podia ser só isso aí, mas vamos ler todo. Além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Pode passar. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há... Pronto. Aí nós vamos para o 18. O 18 diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Observe que num momento simples e rápido aqui, nós vemos que estes 5 itens da reforma são facilmente comprovados e explicados com a Bíblia. Qualquer coisa diferente disso vai fazer a gente caminhar por um caminho que não é o que o Senhor quer para nós. Por causa, inclusive, do primeiro item, que é só a Escritura. E na minha reflexão hoje, durante o dia, eu vi que ter esses 5 itens, ser baseado somente na Escritura, entender que só a graça basta para a gente ser salvo, que somente Cristo é o mediador, que só precisa da fé, que as obras é resultado depois, e que só dele deve ser a glória, deveria ser algo tão simples na nossa vida, que em algum momento da história não foi e precisou haver uma revolução. A gente chama de reforma protestante. A história de nós cristãos tem um pedaço que começa a partir daí. E aí quando a gente olha, eu olho para a minha vida e você olha para a sua, não olho para a minha, olhe para a sua. Não olhe para a minha não. Talvez você não goste do que você vai ver, então olhe para a sua. A gente olha que esses 5 itens talvez não estejam sendo os manuais da nossa vida. Talvez eu e você precisemos hoje passar por uma reforma. Porque se você fizer essas perguntas para você, você tem se baseado somente na Escritura? A Escritura tem sido só a única referência de manual de regra e fé para você? Ou você está se baseando por outras coisas quando a Escritura questiona ou coloca de uma forma dura aquilo que você não está querendo que aconteça? Quando você consulta a Deus sobre algo e Ele te diz não, você obedece ou você vai buscar um sim de um outro jeito? A Escritura tem sido suficiente para você? Porque talvez você chegou aqui e tenha dito, não, eu sou protestante, você está doido? Eu até conheço as 5 solas, mas quando você para pensar, você talvez perceba que na sua vida, talvez você não esteja nem olhando 3 das 5, talvez nem 2 das 5. Porque talvez você tenha dito que a Escritura é uma referência para você, mas qual foi a última vez que você leu? Qual foi a última vez que você estudou a Bíblia para valer? Qual foi a última vez que você leu um capítulo inteiro? Porque talvez você diga assim, não, eu li. Inclusive essa semana eu estava passando um carro com um versículo assim, eu li todinho no para-choque do carro, li todinho. O carro passou devagar, deu para ler. Mas quando é que você meditou na palavra? Quando é que ela foi a sua referência? Quando é que quando você tomou uma decisão, você parou e diante da palavra tomou a sua decisão? Cuidado para você não ser um protestante virtual, para você não ser um protestante que sabe do que se trata, mas não vive. Quando se fala que a graça basta para te salvar ou para salvar alguém, isso é tão claro para você, ao ponto de você ver alguém e não pensar, ali não tem jeito não. Salvar aquele ali, com o comportamento que ele está tendo, vai não. Está doido, rapaz. Talvez você tenha e defenda até que a graça basta, mas talvez só baste para você. Quando é para o outro, você vai julgar se está fazendo, se está acontecendo, a postura, se está... Quando você fala de que só Cristo basta, esse talvez seja o que esteja pegando mais crente aí. Não, porque só Cristo basta. Eu reconheço que Ele é o único intercessor entre eu e Deus, que Ele é o único caminho. Mas quando o bicho pega, tem crente fazendo cada coisa aí.
participando de umas campanhas malucas, com uns amuletos pendurados. Tem gente que você chega na casa, você percebe quando há uma mistura de confiar em Deus um pouquinho com vou fazer outras coisas aqui para garantir, sabe? Esse eu vou fazer outras coisas aqui para garantir, é muito fácil de perceber. Muito fácil. E aí você diz que você é protestante, você diz que Jesus é o único que resolve seus problemas, você diz que Jesus é o único que intercede junto a Deus, até o problema acontecer. Quando o problema acontece, você busca todos os recursos e às vezes Jesus é o último. E às vezes você só procura Ele quando todos dão errado. Essa semana, estou tendo, né? Está no processo de tomar uma decisão em relação a uma coisa relacionada à empresa, que não é uma decisão fácil de tomar. Aí eu sentei com minha esposa e disse, o que é que você acha? Ela disse, eu acho isso, e aí eu falei, agora eu vou orar, já sei o que você acha, vou orar para que Deus me diga o que fazer. Aí eu fui conversar com uma pessoa da empresa, com duas pessoas, um é crente e o outro não é. Aí o que não é crente falou assim, irmão, eu não entendo muito desses processos seus não, quando você fala assim, vou perguntar a Deus, para mim é estranho, porque parece que você vai chegar num lugar, aí Deus vai chegar num lugar, vai sentar do seu lado e você vai perguntar a Ele, e aí eu não sei, eu fico imaginando um velho dos cabelos brancos com a roupa branca chegando num restaurante, sentando com você e você perguntando, e aí, faço o quê? Eu falei, você tem direito de perguntar isso, porque como você não é crente, você pode perguntar. O outro que era crente falou assim, sabe quando você percebe que ele vai falar assim, vai você de novo com esse negócio de orar, perguntar a Deus, sabe? Tudo tem que perguntar a Deus, sabe? Esse era o cenário. Aí eu falei assim, deixa eu dizer um negócio para vocês, que eu não sei se vocês vão se chatear ou não, mas eu vou dizer. Para mim, pouco importa o que vocês acham. Eu falei para eles, eu disse, eu não quero saber se incomoda vocês ou não, o fato de eu consultar a Deus, eu vou consultar. Se você disser que não tem tempo para esperar, então você vê a resposta que você quiser que eu dê. É não, pronto. Então, agora, se eu tenho tempo, tem. Então, se eu tenho tempo, vocês vão esperar. Se vocês vão ficar ansiosos, angustiados, porque vai levar 2 dias, 5 dias, é problema de vocês, eu vou ficar em paz. E a gente está nesse processo. Deus está respondendo para nós algo que não é confortável, que vai fazer com que a gente tenha que se mover de um jeito desconfortável, mas é o que Ele está dizendo para fazer. E aqui, quem podia me barrar com isso era minha esposa. Se ela dissesse, eu acho que não, eu ainda pensava. Mas se ela disse, eu estou em paz também, então... Eles é que estão angustiados lá. Mas na hora que Deus disser assim, é isso, vai ser uma bênção. Porque quem guia, quem dá direção sobre as minhas decisões, é Deus. E só quem pode intermediar isso é Jesus. Se alguém acha ruim isso, vá professar outra fé, a minha é essa. Eu não me movo sem que Deus autorize fazer. Ainda que pareça bom, ainda que pareça que vai dar mais resultado, sei lá. Mas o colega de trabalho que não é crente, foi o que respondeu melhor. Foi o que me disse, não irmão, eu entendo, fique tranquilo, você tem tantos dias, use até o último dia, quando você responder, você só me fala. Se você puder responder antes, me fale, porque eu fico agoniado. Mas se você não puder, até o último dia você tem razão, você tem que perguntar mesmo. Se eu acreditasse em alguma coisa, eu também ia perguntar. Foi o que ele me disse. Já o outro já ficou agoniado. Eu disse, irmão, eu acredito que é Deus que me direciona e Ele usa a Bíblia para fazer isso. Se você entende diferente, eu não sei que igreja que você está indo, mas a minha relação com Deus é essa. E eu estou pagando um preço por isso, por fazer o básico. Porque para o cristão não é o básico. Se você não está consultando Deus antes de tomar suas decisões, deixa eu te dizer, quem está errado é você, não é quem está consultando não. Se você está conversando com alguém e alguém diz assim, vou orar, mas se a pessoa diz assim, vou orar para ganhar tempo com você, é outra coisa. Estou falando de quem diz que vai orar e vai orar mesmo. Porque tem gente que não sabe o que fazer e diz assim, vou orar meu irmão, vou orar por isso aí. Nunca ora, é só para ganhar tempo. Se eu disser para você, vou orar, é porque eu estou orando. Nesse processo eu até vou perguntando, às vezes eu sento com o pastor, conversamos muito sobre isso, né pastor? Converso com outras pessoas que eu confio, digo, o que é que você acha? Me dê sua opinião, qual é o caminho aqui? Mas essas opiniões precisam casar com aquilo que Deus está direcionando, senão não faz sentido. E aí o texto vem e diz
que a gente precisa da fé, não é as obras. Essa semana eu conversava com alguém, não lembro quem foi, vou me lembrar, talvez me lembre, que uma das coisas que está matando os crentes, os cristãos, é o ativismo religioso. Acho que foi até na EBD, não foi? Se eu não me engano, que conversou sobre isso, não sei, não lembro. Por quê? Porque a pessoa acha que a salvação dela está diretamente ligada à quantidade de coisas que ela faz na igreja. Você sabe por que tem gente que tem 4 ministérios, 5, está em 3 coisas ao mesmo tempo na igreja? É porque ela é salva e por isso ela trabalha. Ela não trabalha para ser salva. Ela tem tanta convicção de que a vida dela faz sentido para fazer as coisas de Deus, que ela está sempre disponível para tudo. Mas como talvez eu e você não estejamos disponíveis para nada, aí essa pessoa que está disponível precisa ficar em 3, 4 ministérios. Porque se todo crente tivesse verdadeiramente disponível, não tinha ninguém sobrecarregado. E aí a gente conversava. Eu vi ao longo da história as pessoas morrerem, morrerem não fisicamente, mas morrerem espiritualmente, porque achavam que quanto mais elas faziam, mais próximo de Deus elas estavam. E o que a Bíblia me diz é que quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu faço. Aí você vai dizer, por isso que eu vejo fulano tantas vezes está numa coisa, está em outra, está não sei o quê. Por quê? Porque ele primeiro está salvo. Faz sentido para ele servir. E você vai perceber, num simples movimento, quem é que está servindo tentando ser salvo. Porque no resto das outras coisas, essa pessoa não dá fruto de que está salvo. É bem simples de ver. É bem simples de ver quando você tem alguém que está com o coração temente a Deus. Alguém que importa para ela estar bem diante de Deus. Não importa a consequência, não importa o constrangimento. Ju, quero dizer que te amo, viu? Não sou eu só que te amo, não. Você é amada por essa igreja. O seu testemunho hoje aqui no início do culto, para mim foi muito importante. Muito importante. Muito importante mesmo. Eu acho até que você tem que marcar alguma coisa para a gente comemorar esse negócio aí. Eu sugiro aquele, você sabe o que é, né? Pronto. Eu só acredito vendo. Acho que você deve marcar alguma coisa aí para a gente, um café, um negócio para a gente comemorar esse perdão aí. Mas o que a gente presenciou com o Ju aqui hoje, me permita falar de você, viu, Ju, é porque eu te amo. O que a gente presenciou com o Ju aqui é o evangelho genuíno. É assim, ó, ela acha que errou, porque, não sei, ela acha que errou, ao ponto de fazer ela chegar aqui e dizer, ó, eu não quero saber, eu quero é pedir perdão, porque eu quero ficar bem com quem eu errei. Eu não quero saber o que vocês vão achar. Ela não disse isso, mas na verdade é isso. Eu não quero saber o que vocês vão achar, não vou me preocupar com o depois. Se vocês vão dizer, o que é que ela fez? Porque talvez você tenha pensado assim, o que é que ela fez? Porque ela está chorando, está agoniada, o que ela fez? Enquanto eu estava ali olhando, eu dizia assim, eu quero lá saber o que ela fez. Eu quero saber que ela está pedindo perdão e que depois daqui ela vai abraçar quem ela disse que magoou, a pessoa vai abraçar ela e amanhã ninguém fala desse assunto. E é assim que Jesus faz comigo e com você. Se você diz que é a graça de Deus que importa para você, se você diz que Jesus é o único mediador, se você diz que é a Escritura que serve para você, se você diz que é a sua fé que baixa você, você tem que se alegrar com o que aconteceu aqui hoje e não fofocar sobre isso depois. E aí, por fim, ele diz que a glória é somente de Deus. E aí, esse talvez seja o segundo, e está brigando lá com o outro para ser o primeiro, do maior problema que a igreja vive hoje. Uma certa vez, conversando eu, o pastor Vanderlei e um outro pastor, eu disse, numa oportunidade, a gente conversando, e isso foi dito nessa roda de conversa, foi dito assim, no final dos tempos, as igrejas sérias serão reconhecidas porque estarão vazias. Rapaz, isso você lembra disso, pastor? Foi dito assim, ó, no final dos tempos, a gente vai reconhecer uma igreja boa, uma igreja séria, uma igreja que preza pelo evangelho, uma igreja que dá valor à escola bíblica, uma igreja que ama as pessoas independente de como elas estão, uma igreja que vive o evangelho genuíno. Sabe como é que a gente vai descobrir que essa igreja é assim? Porque ela vai estar vazia. Porque as igrejas vão estar cheias, estarão cheias de pessoas que querem tudo o contrário disso. Quer ouvir uma palavra que amacia,
quer ouvir uma coisa que diga que ela pode continuar fazendo o que ela está fazendo. Se você está em pecado, você precisa abandonar o pecado, e não tem outro caminho. Se não abandonar, você vai para o inferno. Pastor, isso é duro de ouvir. Dura ir para o inferno, meu amigo. Se você não está lendo a Bíblia, você precisa ler, porque se você não ler a Bíblia, você vai ser refém de quem sabe manipular a Bíblia para o mal. O que eu tenho de amigo que não é crente, que me manda a oração da manhã no WhatsApp, não é brincadeira, e é do mesmo bispo a oração. O que tem de amigo meu que me manda a oração da noite no YouTube e depois posta na rede social dele, sextou, não é brincadeira. E observe que eu não estou falando isso para que você ache que nós, enquanto igreja de Araquém, somos melhores, não. Eu estou dizendo para você que nós, enquanto cristãos, precisamos viver a reforma genuína. Porque sabe qual é a diferença de você que diz que o irmão não vai ser salvo ou vai para o inferno porque ele adora uma imagem? Se você estiver adorando outras coisas, além de Jesus, você é igualzinho. Se a sua referência não for Jesus, se não é diante dele que você se dobra, se não é nele que você acredita que pode interceder, se você está colocando sua fé em qualquer outra coisa, você é tão idólatra quanto quem se dobra diante de uma imagem física. Quero terminar dizendo que nós não precisamos de uma nova reforma, nós só precisamos viver a reforma. Nós não precisamos reinventar a roda, nós não precisamos inventar de novo critérios, está tudo aí. A Bíblia já diz o que a gente tem que fazer, a Bíblia já diz o que a gente não tem que fazer, a Bíblia diz como a gente tem que amar, a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso com todos os irmãos, independente de quem seja, a Bíblia diz que Jesus é o único Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que basta acreditar nele, que ele morreu na cruz para a gente ser salvo, a Bíblia diz que a gente só precisa ter fé, que as obras vão vir como consequência, e a Bíblia diz que toda honra e glória e louvor só pode ser dele. Se a gente viver, está tudo certo. O pessoal do louvor pode vir. Talvez cause estranheza para você, né? Mas a pergunta é, você acabou de ouvir aí, né? Glória a Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor, não foi isso que vocês ouviram? Pronto. Talvez ele tenha falado isso mais vezes que você. Você já falou isso hoje? Isso aí você não falou, com certeza. Você falou que Jesus é o rei hoje? Hoje não é dia de pensarmos numa nova reforma. É dia de pensarmos em viver a reforma, amém? E é viver de um jeito prático. E é sobre isso que nós vamos orar. Fique de pé.